Next. Good afternoon, everybody. I know energies are low, but please stay with me. My name is Afshin Nazir. I'm not a doctor, but I am going to be one day, hopefully, God willing. I work with the African Forum and Network on Debt and Development, AFRODEB. We are a Pan-African civil society organization that works on issues of debt and development across the continent. AFRODEB has been around since 1996, and to date, we continue our quest for sustainable debt on the continent. So before I start, I just wanted to drop something. Yeah, let me just drop something before I begin. When I was a very, very much younger girl in university, I wrote, the very, very first time that I got published was when I wrote about the Mozambique hidden loans case, and it feels surreal to be here. I didn't think I would actually one day get to visit the country that I wrote about, so it's a really great experience to be here, and we thank you all for being here, taking time out of your schedule to come and listen to us. So my presentation today is based on one of our research studies. It's titled Tax Regimes in the Age of Resource-Backed Loans and Collateralization. What the study does basically is it's studying, it analyzes resource-backed loans across the continent in terms of the background, the debt implications, the legality, the design. It also has some case studies, and it goes really in depth with about 9 case studies to really analyze the legal frameworks, the protections for resource-backed loans across those 9 case studies. So today what I'll do is I'll give you a general overview, I'll give you the background, and then I'll focus on Mozambique. Then again, we'll take a more Pan-African view from legality, design, and recommendations. So, Gabriel? Oh, okay. So, can you go to the next slide? Next slide, please. Okay, as they put up the next slide, let me just continue. So, oh, it's here, nice. So, many African countries are facing financing gaps, and one of the major reasons for this is expenditure versus revenue. If you look at graphs which detail expenditure versus revenue over the past few decades, then you'll see expenditure growing at a very slow rate, but no, expenditure is growing at a really high rate compared to revenue, which is not growing at the same rate. So that leads us to financing gaps. Of course, that's not the only reason, but that's one of the key reasons, the expenditure versus revenue gap. So in order to finance that gap, African countries, particularly those which are resource rich, aim for resource-backed loans. So even as we are leveraging on those mineral resources to bridge that financing gaps, you would require huge capital outlays to extract the mineral resources. So even as we are extracting those mineral resources, resource-backed loans and collateralization become one of the key financing mechanisms that African governments, particularly resource-rich ones, go for. So what are RBLs then? So these are loans that are secured by leveraging a country's natural resources. They can be, you can do that in 3 ways. One can be using the resource as payment in kind, so the resource itself becomes the payment for the loan. Number 2 is using it as an income stream. So we can say we'll sell the resources and then the proceeds are used to pay the loan. Number 3 is where you use the resource as a collateral. So we say this is going to be security in case we default on the loan. So I hope you're with me so far. 1, payment in kind. 2, income stream. And number 3, asset collateral. So those are generally the ways in which RBLs work. And then what's the relationship between RBLs and debt in Africa? So RBLs are leading to crippling debt levels. It's ironic because you'd expect resource-rich countries to be doing really well with their resources. But the irony is that when they start leveraging those resources, it often leads to higher debt. And we'll look at a little bit more about why that happens, but a little bit in depth later on in the presentation. Then the last one is, the last point here is on RBL's prevalence and overview in Africa. So we are seeing RBLs gaining traction across the continent. Mihaly et al. Have
a database of around 30 RBLs in sub-Saharan Africa, but please note that it's a very limited register of RBLs because the information is, as is the case with most agreements, the information is very limited and a lot of it is unavailable. So some of the paper also goes in depth with around 3 case studies on specific RBLs, but in the interest of time, generally RBLs, the problem so far has been poorly negotiated terms, secrecy around those terms. You'll also see that there's lack of expertise from African governments. So in that way, by the time you discover the impact on debt, it's usually a little too late. But once again, we'll revisit that a little later. Then we can move to the next slide. Okay, so part 2 of this presentation is me giving you a little bit of the Mozambique context. At the regional level now, if we look at the Southern African Development Community, I'll just be saying SADC from now. So under Article 21 of the SADC Treaty, it calls for harmonization and coordination of macroeconomic policies across the states in the Southern African region. And the protocol on finance and investment under SADC also provides a debt to GDP threshold for SADC countries. That threshold is 60% debt to GDP ratio. And the problem with this is that it's soft law. So soft law tends to not be binding. And because it's not binding, countries feel that it's okay to just breach it. So if we look at RBLs, in relation to RBLs, since they have an effect on macroeconomic policies, specifically in terms of debt, wouldn't a common RBL strategy be in line with Article 21, which provides for harmonization of our macroeconomic policies across the Southern African region? And then if you look at that cartoon there, it shows you why debt ceilings are so important, because in the cartoon, the debt ceiling is being held by a thread, and it's a very delicate balance to maintain those debt ceilings. And even though it's soft law, it could have a massive impact if we don't follow even the soft law in keeping in line with our debt to GDP ratios. We can move to the next slide. From now, we'll talk about the national context in Mozambique. Okay, so under the national context, let's look at the relevant legislative framework first. So we look at the legislative framework that relates to resource-backed loans in particular. We have the Constitution, the Council of Ministers Decree number 26 of 2021, which establishes what I'm told you pronounce as SISTAF, the Financial and Administrative System Unit, and Law number 14 of 2020 gives the principles and norms governing SISTAF. We also have the mining law and the petroleum law, which govern the processes of natural resource extraction, particularly mineral extraction and petroleum resources. Now, transparency is a song that we've been singing since morning, and it's not something that has started today. It's something we've been talking about for a very long time. So if we look at transparency and in loan and resource exploitation under Mozambique's law with respect to resource-backed loans, we can look at Article 179 of the Constitution. Like many other African countries, Mozambique's constitution also provides for parliamentary approval when it comes to loan contraction. So there is no specific or express rather exception for RBLs in this context. So that means that for RBLs, that requirement of parliamentary approval should apply as well. If we look at number 2, the requirement to be transparent and open with debt information. For this one, yes, the public treasury is required to prepare quarterly and annual reports on public debt, and also the treasury is required to publish public debt information on an electronic platform. There are many other provisions related to that. There are just 2 examples, but generally the point is that the legislation does provide for the requirements to be transparent and open with debt information on government departments. Number 3 is transparency requirements under the mining law. So under the mining law, all mining contracts are supposed to be published in the Bulletin of the Republic, which is under Article 8. But when we come to petroleum resources, it's a bit unclear. The transparency requirement is a bit unclear because petroleum operations can be negotiated via concession contract, which
can be done through direct negotiations. So that way you find a loophole in terms of going around that procurement or tendering process. So for the transparency provision under the petroleum resources, a little unclear. We can move to the next slide. Okay. Are debt management and governance frameworks strong enough for RBLs? This is a packed question, and I will attempt to answer, but really, this is more of a discussion. We can also hear your thoughts on the same. But from our study, if we look at disclosure of fiscal and financial risks, this is required to be done by the Public Treasury Subsystem Supervision Unit under, I think, Ministry Decree number 26 of 2021. We also have the institutional framework. So the regulation provides institutional framework for prudent debt management, and we see different institutions having different responsibilities in the debt management process. We also have the processes of public debt management, which is outlined across various institutions under Article 127 of that decree. In addition to that, we have principles and rules governing public debt. Now, these principles and rules give guidance to the authorities on public debt management. We also finally have the requirement that the terms and conditions of financing agreements be analyzed when contracting debt, and this will become key in some of our later discussions. So when we're looking at the question, are debt management and governance frameworks strong enough for RBLs? These are some of the provisions to consider. Now, having a strong framework is very different from actually complying with or implementing that framework. So although legislation, a robust legislation, does serve as a good first step, we have to look at whether it's being implemented and whether it's being complied with. But so far, it looks like the framework is strong, but is it being implemented? Then we can move to the next slide. Now, we'll also look at these two other questions under the national context. One, does the legislation allow for well-structured RBLs to emerge? And number two, does the legislation ensure that RBLs are structured to minimize or eliminate corruption risk? If you look at the first question, actually they both have very similar responses. So the first question, whether the legislation allows well-structured RBLs to emerge, one key thing to note is from all the 9 case studies that we had in our paper, none of the countries have a specific regime or a specific legal framework to govern resource-backed loans. And that makes it difficult to design them or structure them in a way that we have properly structured, properly designed resource-backed loans. Number two, on eliminating corruption risk. We've seen multiple transparency provisions, but still the fact that we don't have a specific express legal framework to deal with resource-backed loans doesn't take into account complex issues like valuation, like commodity prices, or giving assurances. So there's still, while the legislation so far seems to have good provisions, it doesn't cover everything. It doesn't cover the specific complexities that are that's around RBLs. Now, we are done with the national level, so now we can look at the next slide. Okay. Before I proceed with this one, that we can argue for protection from RBLs in 3 main ways. Number one, we can look at the legislative framework. We are looking at now protective mechanisms, what can be used as sort of protection for African countries, African governments. Number one is the legislative framework. That is our first resort. This could be at the regional level, though that's mostly soft law, so not binding, or at the national level. Number two, we look at the legality. So we can argue, that resource-backed loan is illegal because of some of these provisions, which I'll get into. And then number three will be the design. So how we design is also how we protect ourselves. So in summary, the legislative framework, the legality, as well as the design. Those are some ways to see how we can protect ourselves when it comes to RBLs as African countries. So on legality of the use of RBLs, this basically goes to, are resource-backed loans legal or illegal? And when we're looking at whether or not they're legal or illegal, we look at different considerations. So number one, we look at
whether they're specifically provided for in the legislation. Like I mentioned, from the 9 case studies that we have in our paper, none of the countries have specific legislation on RBLs. So that could be one way of establishing legality. Another thing that we could look out for is where legislation expressly outlaws RBLs, which is also, which we didn't see in our paper or in any of the 9 case studies, but basically when it comes to explicit provision, you check whether they're explicitly provided for or explicitly outlawed. And then number 2, whether there are some provisions in the legislative framework that make RBLs illegal. Like I said, it goes to the first one on whether they're expressly outlawed, or maybe the legislation provides that debts are only supposed to be paid from the consolidated fund. So if you're paying it using resources, then you are not following the legal framework. Number 3 is non-involvement of Parliament. So, like we've mentioned even earlier today, the requirement for parliamentary approval when contracting loans. So where loans are contracted without parliamentary approval, we can also argue about their illegality based on that criterion. Number 4 is the repayment processes. So if the legislation says we are only supposed to pay loans out of consolidated funds, then if you're paying using resources, then that means that's illegal. Number 5 is whether illegal due to non-subjection to general mining laws and general petroleum laws. So in Mozambique, for instance, there's the requirement that when you're giving mining rights, it has to be done by a bidding process. But when it comes to resource-backed loans, you'll often see the miners giving their mining rights to the financiers without that transparent process, without the bidding process happening. So that could be a ground to argue for illegality. And the final ground is non-reporting of updates on debt information. We looked at some of the provisions under Mozambique legislation that require reporting on debts. There are also similar provisions across other countries, across other African countries, but reporting on public debt information is not just a Mozambique thing, it's an African thing. You see it in many countries' legislation. So another way of protecting ourselves or arguing against the legality of the resource-backed loans is by arguing that it was not reported, therefore it's not legal, it's not following the legal provisions on reporting of debt information. Okay, now we can move to design and then recommendations. So just hold on for a little more, just need your attention for a few more minutes. So moving to the next slide on design. Okay, how can RBLs be designed to benefit mineral-rich countries? So a lot of, mainly African countries so far have been going wrong with RBLs because of the design, which makes it really important to understand how carefully we should structure our design. So when we are designing, we look at the negotiation and implementation. It should be done in a transparent manner. The reporting of the loan, the negotiation process, the entire process from negotiation to signing to implementation should be done in a transparent manner. Number 2 is diversion of the loans from the originally intended use. So usually when the loans are being contracted, it's for infrastructure projects. But then if it's redirected towards recurrent expenditure, for instance, then it causes a higher debt level because you're using the finances for recurrent expenditure instead of using it for something that will generate revenue. Number 3 is strong debt management framework to ensure that all debts are accounted for. We looked at this in the legislative segment, so I will not go in depth. Giving assurances that the extraction of the resource is going to be complemented by befitting infrastructure. So again, this ties in with point 2 on using the proceeds for the intended use and not redirecting it towards, let's say, recurrent expenditure. And then finally, allocating funding directly to construction companies instead of borrowing governments. This can be, for instance, where the loan has been contracted for certain infrastructure. So instead of passing it through government and increasing corruption risk, then it's just given directly to the contracting company. But again, it varies because resource-backed loans can be designed very differently from one agreement to another.
So this is also case-by-case basis, but those are some general guidelines. Now we can finally move to the recommendations. The next slide, please. Okay, when we're looking at recommendations for RBLs, again, this is in Pan-African context, but also applicable to Mozambique. One is a legal framework for RBLs. From the 9 countries we surveyed, none of the countries had specific provisions or a specific legislative framework on resource-backed loans. And this is harmful because then the existing legislation is not enough to cover issues such as valuation, such as commodity fluctuations. So what we have is not adequate. What we do require is a specific framework. Number 2 is strengthening negotiation skills in resource-backed loans or RBLs. For this, we need to match expertise. So if the financier is coming with a really good financial expertise, legal expertise, engineering expertise, then African governments also have to match up with that expertise level when you're negotiating those deals. And then another point when it comes to negotiations is there's unfavorable terms. It's important, the negotiation process is incredibly important because it could lead to unfavorable terms if we do not negotiate the loans clearly and carefully. So, for instance, you could find that the loan has unfavorable terms such as, for instance, it could protect the financier in case of commodity price drops, but there's no corresponding protection for African governments in case of a commodity price increase. So that's one way, that's one example of how you can find an unfavorable term being negotiated into the loan, which is why strengthening negotiation skills, I'm emphasizing, is super important. Then number 3, compliance with public finance management laws. This can include, for example, the debt ceilings. Additionally, we also have the, as good practice, we have the SADC model law on public financial management, which is something that Southern African countries can look into. We also have compliance with procurement legislations in RBL enforcement. So this extends to the tendering process for financiers, for contractors. The bidding has to be done in a transparent manner, in a public manner. So complying with procurement legislation is also important. You can sometimes find legal loopholes, like we discussed. The petroleum law has a provision that states that you can use a concession contract with direct negotiations for petroleum operations, but that completely disregards the provision, the requirement for a public bidding process. And finally, we have targeting concessionary rather than commercial financiers in RBLs. So concessionary loans generally come at a lower interest rate and a longer maturity period. But if we target commercial loans, then we get into that trap of high interest rates once again and short maturity periods. This is something we also discussed in the second session today. So once again, concessionary rather than commercial financiers in RBLs. So these are some of the protective mechanisms that African countries can take when it comes to resource-backed loans. Am I saying they're a good thing? No. And am I saying they're a bad thing? No. It really depends. It depends on how they're designed. It depends on how they're structured. But in order to avoid any negative or harmful impacts, we have to put in place protective mechanisms which go to the design, which go to the legality, and which go to the legislative framework at national and regional level. I hope you've picked something. I hope this was informative. That will be it from me for now. Thank you very much. Thank you very much, Ashwin. Bem, enquanto, na verdade, a ideia agora é compor este painel. E para tal, gostaria de chamar o Dr. Romão Xavier, da Oxfam, Moçambique, e também o Steven Ferrão, da plataforma da Sociedade Civil para a Indústria Extrativa, e a AJC. Tínhamos já inicialmente aqui a previsão de que este painel estivesse neste painel do Dr. Marengula, mas infelizmente
acabou desmarcando. Bem, temos aqui um novo... Este painel é sobre um novo instrumento de endividamento diferente daqueles tradicionais que nós conhecemos. Existem vários instrumentos de endividamento ou para a contração de empréstimos, com mecanismos próprios, outros até já padronizados em termos do processo de contratação, em termos das provisões. É o caso dos empréstimos pelos credores tradicionais ou convencionais. Entretanto, nós temos aqui este novo instrumento, que são empréstimos garantidos por recursos naturais. E conforme explicou a nossa oradora, são empréstimos que basicamente assumem três principais formas. A primeira sendo usar o recurso diretamente como colateral. Segundo, usar as receitas ou as perspectivas de receita, o fluxo de receitas deste recurso que nós temos para garantir o empréstimo. E o terceiro, que é a colateralização da própria reserva, neste caso da própria reserva de minerais, falando particularmente da indústria mineira, que tem sido o foco do uso desses instrumentos. Então, temos este instrumento novo à disposição, particularmente para os países ricos em recursos naturais, de aceder ao financiamento, com a diferença de que ele, pela sua própria natureza, estamos a falar de uma relação com credores privados e, como ela bem explicou, o regime de transparência, há muita opacidade. Primeiro, são dois níveis. Primeiro é que, sendo um instrumento novo, diferente dos tradicionais, não há preparação, mesmo a nível técnico, dos Estados africanos ricos em recursos naturais, para proceder à negociação de provisões que sejam favoráveis a si. Quer dizer, que acabam negociando provisões que depois lhes penalizam. Segundo, a opacidade ou secretismo sobre as provisões deste tal empréstimo. Então, é um instrumento novo que está a ser apresentado e alguns países já estão a recorrer, não existe informação completa, conforme foi bem mencionado, mesmo pela natureza dos instrumentos, são instrumentos com credores privados e opacos. Entretanto, não se tem uma posição completamente negativa ou uma oposição a este instrumento. A ideia é como é que nós podemos aproveitá-lo da melhor forma. Então, sendo Moçambique um país rico em recursos naturais, fazia sentido sim trazer esta discussão muito para socializar essas novas discussões que já estão a acontecer em outros sítios e que nos interessam. Então é por isso que nós temos aqui este painel e ia começar mesmo pelo Dr. Romão, para perceber, em conformidade com aquilo que foi apresentado, nós já temos nossos problemas que discutimos nos dois primeiros painéis. Estamos preparados para fazer uso desse instrumento? Qual é a percepção que tem sobre isso? Então, tem o microfone. Bem, muito boa tarde. Penso que é muito difícil falar depois do almoço. E pior ainda, falar sobre um tema que, como foi sublinhado, é um tema novo. Então, corro o risco de me interpor entre o exercício tão intenso de digestão e a necessidade de ir para casa. Então, são duas coisas que vão interferir na minha intervenção. Mas antes mesmo de roubar o vosso tempo, quero agradecer imensamente à organização deste evento, ao CDD, ao Afrodad, que são duas plataformas, não quero chamar organizações, duas plataformas que merecem a minha admiração e a admiração da organização que eu represento. Então, obrigado por organizar isto e por me convidar a fazer parte desta conversa. Antes mesmo de ir à pergunta do Dr. Manuel,
eu queria pôr a minha posição. Está dito que é um instrumento novo, que não tem uma posição radical de sim ou não. E eu quero pôr a minha posição antes de intervir. A minha posição é baseada no que foi dito aqui, que este instrumento peca. Por não ser transparente. É um pecado mortal. 2, ele peca porque é dispendioso para uma economia como nossa que precisa muito de recursos. 3, ele peca ainda mais porque dificulta a resolução da dívida. E com este alinhamento eu quero pôr minha posição que não tenho amores por este instrumento. Não tenho. E a minha falta de amores por este instrumento baseia-se muito na pesquisa global que a minha organização tem feito dentro desta questão de dívida e da questão de tirar os países em desenvolvimento do ciclo de pobreza e de ciclo de desigualdades. Quem conhece Oxfam deve saber que quando se fala de desigualdade, Oxfam tem uma voz muito forte. Então é com base nesta voz que eu vou intervir na argumentação, não só da minha posição, mas na chamada de atenção de se o nosso país for adotar, aliás, queria só retificar uma coisa, o nosso país já adota isto como fato. Desde ano 2000 até aqui, são 11 países em África adotaram isso. Infelizmente, um desses países chama-se Moçambique. E adotou sem preparo, como foi bem sublinhado aí, sem preparo de algum jeito. Foi adotando como uma forma de aproveitar o momento e sair-se bem na figura. E acho que todos nós e todas que estão aqui sabem uma das consequências de tentar adotar e sair bem na figura são as tristemente famosas dívidas ocultas. E este processo empurrou e está a empurrar este país para o abismo. De um lado, empurra o país para uma maldição precoce de recursos, acho que se fala muito disso. O país está nesta maldição justamente porque pensou que o Eldorado já tinha chegado e começou a gastar o que não tem. E endividou-se com base no que não tem. E isto é importante sublinhar para salientar o facto. Em Moçambique, só a partir de grafite, um único multimilionário foi capaz de entrar em dívidas extremas para usar grafite como garantia de empréstimo. Grafite que ainda não beneficia os moçambicanos. Sabem por quê? Porque toda a grafite que é produzida é levada crua para os Estados Unidos. Há até empresários que querem transformar grafite aqui, fabricar baterias aqui para os carros elétricos, que ia adicionar muito valor à nossa grafite, ia dar muito dinheiro em condições normais para o nosso Estado. Mas isso não acontece porque já antes há estes acordos. Só quero sublinhar isto para a gente ver de onde viemos. Mas, como disse, a minha argumentação baseia-se no facto de que Moçambique, como muitos países em desenvolvimento, está num ciclo de pobreza e desigualdades. E a pergunta que eu me faço sempre que reflito é: o que é que de facto provoca desigualdades, provoca esta pobreza? E eu queria mencionar só, sem ser muito exaustivo, alguns dos dados que eu tenho em relação ao que é que de facto provoca pobreza e desigualdades perpétuas neste país. É a questão de má distribuição da renda.
a má distribuição da renda é o que provoca a desigualdade neste país e acho que em muitos outros. O acesso à educação deficitário. Há muitos que pensam que educação é só um bem social. A educação é o motor transformador de desenvolvimento econômico, social, político e de outra natureza qualquer. Então, o acesso deficitário à educação provoca desigualdade. Terceiro fator é a administração ruim dos nossos recursos públicos. E essa administração ruim tem a ver com instituições fracas. Só instituições fortes podem assegurar uma administração forte, transparente e próxima do cidadão. Quando falo de instituições, estou a falar de todas elas, incluindo a nossa Assembleia, incluindo os ministérios, os governos e as instituições relacionadas. O terceiro é a questão de investimentos governamentais insuficientes e ou inapropriados. Isto traz desigualdade e pobreza. E o terceiro é a falta ou não garantia de serviços básicos para os cidadãos. Estes são os fatores que provocam desigualdades e pobreza. Parecem muitos problemas e a gente pega a cabeça, opa, isto é uma missão impossível. E eu tenho uma boa notícia, é que esta não é uma missão impossível. Por que que não é impossível? Porque ela é feita de homens, a pobreza são os homens que provocam, as desigualdades são os homens que provocam, e só os homens é que têm a chave da solução. Nós é que podemos resolver. Como resolver isto? As propostas são muitas, mas eu vou só mencionar algumas dessas propostas que eu acho importantes e que são resultado de todo o trabalho de pesquisa que nós temos implementado globalmente, não só em Moçambique. Em primeiro lugar, precisamos enfrentar a questão da discriminação. Discriminação racial, discriminação das mulheres, discriminação das minorias. Esses são fatores de exclusão que temos que atacar, se nós queremos combater a desigualdade e queremos usar os nossos recursos para o desenvolvimento. Só para recordar o tema que nos traz aqui. Em segundo lugar, equilibrar o sistema tributário. O que quer dizer? Reduzir o peso da tributação sobre o consumo. A tributação sobre o consumo é um fator de desigualdade. Mas precisamos aumentar o peso da tributação sobre o patrimônio, sobre a renda, sobre a herança, sobre aqueles que fazem muito dinheiro. Nós temos uma campanha que se diz tributar os ricos. É uma campanha global que tende a extrair o máximo de dinheiro daqueles que se enriqueceram usando, não interessa as vias. Terceiro, precisamos promover a oferta de emprego. Em quarto, precisamos renovar a questão dos gastos mínimos, a questão da cesta básica. Precisamos disso, porque só assim é que podemos combater a desigualdade. Precisamos, como dizia, enfrentar a questão da discriminação das mulheres, mas também precisamos combater a concentração de terras em poucas pessoas. Muitas das propostas que nós temos agora de desenvolvimento rural falam de empresariado agrícola, que significa, em outras palavras, muita terra em mão de pouca gente e aqueles outros ficarem sem terra. Então temos de pensar nisso se queremos combater as desigualdades à volta dos nossos recursos naturais. Investir na saúde e educação, já tinha dito educação como fator de criação de desigualdades, mas neste momento estou a dizer como fator de criação de igualdade, de desenvolvimento. Então temos que aumentar o investimento sobre saúde e educação. Depois, temos de melhorar a qualidade do nosso gasto público. Há uma intervenção de manhã que foi feita de forma tão simples que eu não era capaz de repetir, mas tocou o cerne da questão. O gasto público desnecessário é um cancro
Ao almoço estávamos a conversar sobre uma coisa tão interessante. Por que é que um país como o nosso dá-se ao luxo de ter 2 governos provinciais? Há algum racional para isso? Para um gestor público que está sentado e pensa no país. Estávamos também a dizer, para ir inaugurar uma fontenária de água, precisamos levar 100 carros e um helicóptero? Então, são questões elementares de gestão da coisa pública que precisam mudar. E, finalmente, o cancro maior de todos os cancros. Precisamos combater a corrupção com prática, não com palavras. A corrupção é um cancro. E eu ponho na corrupção também a questão de fluxo ilícito de capitais. Todos esses males contribuem para perpetuar a pobreza e desigualdade. E a pergunta é, tendo estes males todos na nossa própria governação, antes de usar os recursos como garantia, haverá espaço para assegurar que, se nós usarmos os nossos recursos como garantia, vamos resolver o problema da desigualdade e da pobreza? Ou vamos aumentar? Agradeço imenso. Muito obrigado, Dr. Romão, por estas notas. Bem, fica aqui a ideia de que, pelo que percebi, a mensagem-chave sobre este novo instrumento, existe a percepção de que é pouco transparente, oneroso e também não facilita a renegociação da dívida. Esses são os elementos que coloca para, vamos assim dizer, manifestar o seu desamor em relação aos empréstimos garantidos por recursos naturais. Também fala aqui sobre a questão de resolver problemas que nós já vemos, já há algum tempo temos estado a lutar com eles, problemas mais gerais de governação, que é para reduzir a pobreza e a desigualdade. Faço a mesma questão ao Dr. Steven. Alô? Então, temos elementos que são apresentados. Primeiro, qual é a sua percepção sobre este novo instrumento? E depois, faço uma outra questão, que é, nós temos a mania de legislar depois de surgir um problema. Nós vamos fazer os ajustes nos regulamentos, na lei, nas instituições, depois de passarmos por traumas. O que trago a questão que coloco é, podemos ou não, como país, começar a pensar já agora numa legislação específica sobre esse tipo de instrumento, para evitar situações que depois vamos estar aí em julgamentos, em tendas, enquanto poderíamos ter resolvido já há muito tempo. Então, é esta questão que eu coloco. Muito obrigado. Primeiro, a agradecer o convite para se juntar a este painel formulado pelo CDD. E antes de ir direto à questão que o Gabriel levantou, eu ia tecer alguns comentários em torno desta abordagem de empréstimos baseados nos recursos naturais, né? Ou seja, as garantias. Primeiro, olhando aquilo que é o processo e o arranjo institucional. Conforme foi mostrado na apresentação, muitos desses instrumentos carecem de uma abordagem jurídica consolidada. Ou seja, nos novos países que ela apresentou,
muitos deles não têm legislação específica sobre esse assunto. E olhando para aquilo que é a realidade moçambicana, concordo com o Romão que, se calhar, de forma implícita ou não implícita, nós já estamos a seguir essa abordagem, porque a questão das dívidas ocultas, em certos corredores, é discutido ou é apresentado o argumento de que o país avançou porque estava a confiar que, com base nas receitas do gás e de outros minérios, poderia fazer os pagamentos. E olhando para aquilo que é o resultado desta ação, nós vimos o impacto negativo que isso tem ao nível da economia e da sociedade. E precisamos de mais transparência nesse processo. Foi mencionado aqui que, em muitos casos, a aprovação da dívida depende do envolvimento dos parlamentos. E, no nosso caso, sabemos a fragilidade que o parlamento tem em, muitas das vezes, ombrear ou discutir com o governo e outros atores no quadro daquilo que é o seu mandato. Então, era preciso reforçar o papel deste Parlamento, e nesta ótica de reforçar o papel do Parlamento também pode-se chamar outros atores sociais, como a sociedade civil, para que possa dar também o seu parecer, ainda que seja em jeito de consulta, por forma a se garantir maior transparência no momento em que o país se compromete em fazer estas dívidas. Depois também há a dimensão de justa tributação e combate ao fluxo ilícito de capital, porque se vamos a fazer empréstimos, mas não temos a certeza de que os contratos que o país vai assinando neste setor mineiro e assim como de hidrocarbonetos não são justos e garantam aquilo que é maior previsão de receitas para o Estado, então poderemos fazer empréstimos que depois haverão dificuldades de fazer os respectivos pagamentos, porque aquilo que é a expectativa de income pode não se verificar, tendo em conta a complexidade que este setor da indústria extrativa apresenta. E também, como uma recomendação, é importante que todo este processo de adquirir ou fazer esses empréstimos não resultem em violação dos direitos humanos e que o primário da lei esteja presente, porque o primário da lei está muito ligado também com a questão que mencionei acima, que tem a ver com o secretismo e falta de transparência, porque muitas das vezes há violação da lei no momento em que há negociação ou aprovação destes mesmos tipos de empréstimos. E também é importante ver que implicações isso tem, conforme mencionou o Romão, com o processo de conteúdo local, a ligação da indústria extrativa com os outros setores de atividade econômica, porque se isso em nada contribuir para maior industrialização do país, maior mobilização de recursos para o país, então os empréstimos vão ter impactos negativos naquilo que é a nossa economia. E também foi mencionado pela apresentadora sobre a importância de melhorar a gestão de finanças públicas. Isso também é bastante relevante, porque muitas das vezes alguns empréstimos são feitos, mas depois não se assegura aquilo que é a utilização para os fins com os quais esses empréstimos foram feitos. E foi feita referência a esse assunto na apresentação. E nós sabemos quais são os desafios que o país tem em matéria de gestão de finanças públicas. Então, neste processo é preciso consolidar, melhorar as nossas práticas em termos de gestão de finanças públicas. E numa primeira abordagem ia parar por aqui. Obrigado por esta intervenção. Bem, nós abrimos agora o espaço para a audiência colocar questões e comentários. Enquanto vão preparando as questões, queria voltar a Ashfin para entender, porque essa questão dos RBLs
na essência, é hipotecar os recursos naturais. No final do dia, é hipotecar os recursos naturais. Numa perspectiva de justiça intergeracional, estamos a dizer que as gerações vindouras vão explorar os recursos naturais, mas não vão beneficiar dos recursos, daqueles recursos. Principalmente se for uma situação em que a tal dívida que foi contraída não era uma dívida produtiva, não foi aplicada, vamos lá, em despesas de investimento que depois beneficiem por muito tempo as outras gerações. Então, o que eu queria perceber se pode... Eu estou a usar o outro lado que diz que esta é uma boa coisa, é um bom instrumento. Vou mesmo para essa abordagem, que é para perceber, mesmo para os países que já têm quadros legais específicos, se eles têm tido efetivamente benefício deste tipo de instrumento de endividamento. Thank you very much, Gabriel. Just a clarification. Just a moment. We are not saying they are good or bad. But experience so far is not pointing them as very good, though we can't rule out the possibility that they can be of assistance depending. If we look at the flaws that the agreements have, they can be rectified for better, although it doesn't mean necessarily that they're good or they're bad. Like, it really depends on the context. It really depends on the design. It depends on the legislative framework. In Chad, for instance, they actually got to renegotiate one of their deals, but before they could do that, they had already lost some revenue. In South Sudan, there was a resource-backed loan agreement between Trinity Energy and the government of South Sudan. Afrexim Bank and the government, Afrexim Bank and Trinity Energy. And that one went in a totally different way because it led to the loss of millions, hundreds of millions of revenue. And it also led to a really big financing gap, which is ironic because the RBL was for addressing financing gaps and providing oil. But then it led to a bigger financing gap such that the civil servants were not receiving their salaries for months. And then on the legislative aspect, you asked whether we have come across any countries with a specific legislative framework and whether that has benefited them. From the study, none. At least as far as the study goes, as far as my knowledge goes, we have seen none. And the benefits for RBL's legislation, we can provide for RBLs, and this is how they are to be regulated, but we can also provide and expressly say that we outlaw RBL. So when it comes to a specific framework, it could be a framework providing for the complexities, or it could be a framework that expressly completely outlaws them. So yeah, I'm really reluctant to take like a specific position. It really depends on the context. It depends on the legislation in the specific country. It really depends on the deal. It depends on the implementation. A lot of factors come at play. So it's not a clear-cut answer. I hope that is sufficient. Não temos ainda questões? Ok, Dr. Tites, pode. Obrigado. Queria saudar esta apresentação e este tema, sobretudo pelo caráter preventivo. Quer dizer, é uma abordagem em que se identifica um potencial problema e já começamos a debater como evitar. Esta postura é a melhor que se pode ter num país com os desafios que Moçambique tem. Seria, de fato, de louvar que mais temas tivessem este tratamento preventivo. E por isso queria saudar mesmo esta discussão. Eu fiquei com a impressão
de que a lei do Fundo Soberano provavelmente não foi muito explorada na discussão, porque pela natureza do tema merecia alguma atenção. Era interessante pensarmos até que ponto esta lei veda esta possibilidade. Se veda parcialmente, então quais são as lacunas? E havendo lacunas, daí derivamos novas demandas legais que podem ser propostas, que podem ser ou outros instrumentos, como estava a sugerir o Manguel, ou intervenções mesmo a nível da lei do Fundo Soberano. E por que é que eu digo isto? Porque se o colateral é o recurso, no fim do dia estamos a dizer que a venda do recurso deverá estar comprometida. Ou porque vamos entregar o recurso, não vamos poder vender, ou porque vamos vender, vamos ter que usar o dinheiro para pagar. De qualquer forma, no fim do dia a venda estará comprometida. E pela lei do Fundo Soberano, todas as receitas, pelo menos do LNG e de outros, da área petrolífera toda, caso novos desenvolvimentos, descobertas ou estudos mostrem que temos petróleo, vão pela lei para uma conta que chamamos conta transitória. Todos, isso é de lei, e dali deriva-se os primeiros 60% para financiar o orçamento do Estado. E nesse financiamento do orçamento do Estado, a lei também consigna, pelo menos em termos de investimento. Logo, não se pode pagar dívida nenhuma pela lei. O remanescente, depois dos 60%, vai para o Fundo Soberano, onde é rentabilizado de acordo com aplicações financeiras, e este valor também não pode pagar dívida e não pode servir nem como colateral de dívida. Se concordarmos que esta estrutura é suficiente para vedar esta possibilidade, tudo bem. Mas podemos identificar, se calhar, uma e outra lacuna. Então, penso que o rumo podia ser este. Partimos do que já temos, vermos se há alguma lacuna, há algum espaço, há alguma brecha dentro deste quadro legal do Fundo Soberano, que é o único que trata diretamente com profundidade essa questão, que pode permitir a adoção deste crédito, que eu também não sou apaixonado, não sei qual é, já esqueci a expressão disso, não tem amores, eu também não tenho amores, mas partindo daí podemos ver a possibilidade de existirem lacunas que permitam a adoção de uma dessas três possibilidades. Existindo, então, podemos trabalhar em como vedar. Não existindo, é só sermos guardiões da lei. E era só este contributo. Obrigado. Boa tarde. Vou mesmo continuar mais ou menos com o raciocínio que o Dr. Titos trazia, que tem que ver com algumas lacunas que existem e que observamos ao longo do tempo em relação aos recursos. Se formos já a perceber, apesar de não ter essa relação direta em termos de colateral dos recursos, recordo-me que em 2020 ou 2021 tivemos um relatório de sustentabilidade da dívida. E o pressuposto que era assumido era que Moçambique era considerado um país sustentável em termos da dívida por causa dos recursos que eram esperados, portanto, na bacia do Rovuma. Portanto, estamos a assumir uma sustentabilidade da dívida com base em receitas fiscais provenientes dos recursos naturais. O que vai acontecer é que aqueles recursos, um deles nem tem a decisão final de investimento. O país vai, baseando-se nessas análises, abrindo espaço para se endividar mais, acreditando que a entrada de receitas e o crescimento no setor extrativo vai permitir maior endividamento. Então, apesar de não ser, portanto, um colateral direto, há uma necessidade de estabelecer-se métricas de crescimento econômico,
de receitas fora do setor extrativo para ter mais cautela na contração de dívidas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem que ver com o uso das receitas diretas do setor extrativo para pagar dívidas. Isso aconteceu. Recentemente, o relatório do Fundo Monetário Internacional dá indicação que existe uma dívida do acordo extrajudicial entre Moçambique e Credit Suisse. Portanto, o acordo que vai dar fim à dívida da Proíndicos. Segundo o relatório do FMI, existem duas componentes. Uma componente do acordo de cerca de 146 milhões de dólares foi pago com base na dívida interna. Portanto, usou-se uma dívida interna para pagar uma outra dívida ilegal. Mas há uma outra parte mais interessante, nesse caso, acredito, se a memória não me engana, cerca de 46 milhões de dólares, que o relatório dá indicação que houve o uso de recursos do setor extrativo para pagar um acordo extrajudicial. Então, estamos a falar de recursos extraídos que estão a ser usados também para pagar uma dívida pior ainda que não o povo moçambicano não se beneficiou. Portanto, é imperioso, concordo com o Dr. Titos que para o Fundo Soberano já existe, portanto, esta vedação, mas já há outras lacunas aqui fora. E se recordarmos um terceiro ponto que vou colocar, no processo de reestruturação da dívida da Ematum, a primeira reestruturação, uma das questões que foi criticada é que a reestruturação parece que coincidia com a expectativa de receitas do setor extrativo. Então, apesar de não haver essa relação direta de usar os recursos, já há uma matemática de crescimento econômico, de receitas fiscais, que é tomada em consideração para depois pagar essa dívida. Portanto, repisando essa necessidade de métricas que portanto, isolem, neste caso, ter métricas que são de receitas fiscais, excluindo os recursos naturais para serem base para o endividamento. Obrigado. Não sei se temos mais contribuições na sala. Ok. Bem, sobre a questão... Bem, são comentários, basicamente. Depois os ponentes podem também dar a sua reflexão sobre os comentários que foram apresentados. Entretanto, temos que dizer que existe esta tendência que vai se repetindo ao longo da história em que os países africanos, países em desenvolvimento, principalmente os ricos em recursos naturais, eles não assumem, não têm agência nos processos a nível global ou a nível dos mercados globais. E volto aqui à questão da arquitetura financeira global. Nós estamos a ver a emergência de um novo tipo de instrumento para contrair mais dívida, que está a ser apresentado para esses países que estão em ciclos de endividamento. Eles não estão preparados para negociar, para sentar negociar provisões favoráveis para si sobre estes empréstimos. Então, quero aqui repisar a intervenção que foi feita pelo Tito, de que talvez esta forma de pensar proativamente ou preventivamente temos que começar a adotar isso como vamos lá, a nossa forma de ser e estar como país. Porque temos novos instrumentos, não estamos preparados para sentar e discutir sobre eles, não estamos a legislar, não estamos à margem do debate. Entretanto, o executivo tem margens de ir lá e contrair esses empréstimos. Pela sua natureza, por serem opacos, nós vamos descobrir depois
que foram contraídos tais empréstimos. Então, é mesmo para repisar esta ideia de pensar preventivamente, pensar proativamente, talvez avançando já tivemos aqui bons avanços com contribuição sobre o Fundo Soberano, identificar ali as lacunas, o que o Fundo Soberano diz. Parece que há limitações sobre os recursos que são abrangidos pelo Fundo Soberano. O Titus trabalhou diretamente sobre o Fundo Soberano, mas parece que há limitações sobre a abrangência, o escopo dos recursos que são integrados no Fundo Soberano. Para dizer que a lei do Fundo Soberano, embora seja uma lei que se assume seja geral, em termos da abrangência na indústria extrativa, tem um escopo limitado dos recursos que abrange. E por esta via, as disposições que estão lá sobre a colateralização e colateralização tanto das receitas como dos recursos para pagamento de empréstimos talvez também sejam limitadas. E isso reforça a mesma ideia de termos este quadro legal específico sobre este assunto. Então, vou fazer mais uma insistência nas salas, não temos nenhuma contribuição. Chegados a esta altura, eu acho que podemos ter uma ronda para encerrar o painel, começando mesmo pela nossa oradora principal. Thank you very much, Gabriel. Thank you for your comments. I'll react to the first one and then the second one. I really like the way you phrased it, that it's proactive and preventive, which is sort of, it's really, I think that is a good approach to take, and that's a good way to phrase it, that it's proactive and preventive at the same time. So in terms of legal demands, legislative framework, definitely a specific legislative framework is missing, so it could be an avenue to look into, or we could decide let's expressly outlaw it completely, and that means that's another route we can go down, expressly outlawing it. So that would be the legislative framework for them. And then you also mentioned that there's loopholes, which I agree with. For example, there's the Petroleum Resources Act. So Article, I think 17 provides for allows the concession contracts to be done with direct negotiation, but then Article 21 says you have to do a bidding process. So we also have those loopholes within the laws as well. So I agree also on amending the loopholes. Then what's the legislative framework, no matter how robust it is, would be pointless without good implementation. So I think that would be an aspect to consider as well. And then I think you pointed out the issue of value addition. Actually, we have another study also, and it's on critical minerals. And one of the things we are discussing under that study is that African countries really are not getting the full potential from their natural resources because value addition happens outside the continent, or we say that we have ownership of the resources, but we really don't have control. So if we add value to the resources here, then we tend to benefit more from them. But generally, I agree. I agree with the comments you've raised, the proactive and the preventive approach. Then on the second comment, again, the issue of value addition, I won't repeat. And then you mentioned the use of revenues towards the intended purpose, which is also something we found that it gets redirected towards other things like recurrent expenditure, and then we end up not using the resources, the loan proceeds for the right purposes, which leads to further debt, because if you invest it in recurrent expenditure, then you don't have returns from it. Then you also mentioned the issue of illegal debt, and this is why we went into the discussion on legality, because I think you mentioned parliamentary approval, right? I'm not sure, but you mentioned an aspect of legality. So for instance, where we say that, I think, yeah, it was parliamentary approval. So we can mention that where parliamentary approval was not given, then it's an illegal debt. But really, when we're talking about legality, the point is that we are trying to protect what is one other way in which we can protect our governments
or not even the governments, but the citizens, because eventually it boils down to the citizens. So looking at the legality, challenging that this loan is illegal is one way of protecting governments and the citizenry from bearing the burden that the debt brings. I'm really hoping I've covered everything. Thank you very much. I'll hand it back to you, Gabriel. Muito obrigado. Acho que, de facto, havia uma necessidade de olhar um pouco mais para legislações conexas, para ser mais abrangente. O específico é da legislação sobre o recentemente aprovado Fundo Soberano. Era necessário explorar muito isso. E concordo que estamos numa discussão preventiva retrospectiva. É retrospectiva porque isto é novo para nós, mas há quem já galgou muito quilômetro nisto. Quando nós começamos a discutir sobre recursos naturais, já não sei, 15 ou 20 anos, dizíamos que vamos aprender com a experiência da Nigéria, vamos aprender com a experiência da Angola, vamos aprender com a experiência da Noruega, que é para evitar a maldição ou coisas parecidas. Mas a verdade e a realidade o que é que dizem? Que não evitamos. Pelo contrário, até adiantamos. Conseguimos fazer a tal pré-maldição. Então, precisamos, de facto, de ter abordagem preventiva, mas, acima de tudo, ter consciência de que só nós é que podemos transformar as coisas. O que é que as leis bonitas, o quadro legal bonito fazem se nós fazemos o que não está nas leis? Então, acho que há algo muito mais profundo aqui, que é a introspeção do moçambicano, cidadão, governante, todo mundo. Estamos a falar de coisa preventiva e nesta conversa, já ouvi, estava o Parlamento, obrigado, esteve aqui de manhã, mas já não está. Está aqui uma parte do Executivo através do Ministério das Finanças, muito obrigado. Mas tem muitos atores chave na área de governação, de políticas, que não estão aqui. Estamos a falar de uma conversa preventiva. Se essas mentes não participam nestas conversas, quando é que se vão abrir para abordagens preventivas? Esta é uma pergunta e acho que nós temos que ajudar a responder. Então, eu acho que muito para além do lado técnico da coisa, tem o lado mais difícil, que é a mudança da mente. A nossa mente como cidadão, primeiro como cidadão, depois como cidadão com responsabilidades, tanto parlamentares como governativas. Então, eu acho que há uma coisa muito importante ainda a ter em conta. E eu queria terminar com duas coisas complementares ao que disse logo no princípio. Há um estudo de IESE que questiona essa questão, me perdoa, eu sei que tem muitos economistas aqui. Yeah. Essa questão de uma discussão muito focalizada no rácio, vamos lá, rácio dívida, receita fiscal, rácio dívida, não sei, outras coisas que o economista conhece bem. É uma discussão interessante. Mas, se nós só formos nos ater a isso, vamos ver que o nosso país, nesse âmbito, tem indicadores bons, que, olhando para isso, podemos até criar um pouco de riqueza. Mas o problema maior está em como reter essa riqueza e converter ela em benefício do cidadão. É onde está o maior problema. Esse estudo fez já há alguns anos e eu acho que é um estudo importante, ajuda-nos a mudar um pouco de mentalidade. E a outra parte com que eu queria terminar, só para reafirmar a minha posição, de que os empréstimos que usam recursos como garantia são empréstimos predadores e são empréstimos escravizadores. Para nós evitarmos essas duas palavras, precisamos trabalhar muito para usar esse instrumento como algo que vai nos ajudar a sair do ciclo de pobreza e de desigualdade. Muito obrigado.
como palavras finais, apenas mencionar o facto da necessidade de haver um debate pluralista em torno desta questão da dívida, olhando a área do trabalho que eu estou envolvido, que é a sociedade civil, em especial na indústria extrativa. Nós já tivemos no passado uma organização como o GMD, que é o Grupo Moçambicano da Dívida, que está também neste evento, que foi muito ativo na discussão de matérias relacionadas com essa temática. Então, também é preciso fortalecer aquilo que é o envolvimento da sociedade civil na discussão dessas matérias, porque as questões que estamos aqui a discutir, se nós perguntarmos aos cidadãos que estão a nível mais local, às comunidades, elas não têm muita noção sobre isso, mas, feliz ou infelizmente, elas sofrem o impacto dessas dívidas. Então, por isso é que é preciso assegurar que os diferentes atores e interlocutores sociais que defendem interesses desses grupos minoritários, grupos vulneráveis, sejam ouvidos, que essas dívidas não sejam contraídas na base do secretismo. Nós vimos recentemente o governador do Banco de Moçambique a mencionar que usou uma boa parte das receitas do Estado recentemente para pagar o serviço da dívida. E que implicações isso tem no dia a dia do cidadão? Essa que também tem que ser a nossa preocupação. E, para finalizar, eu acho que também é preciso haver um certo consenso nacional, que não é tão fácil. Em especial, nós temos uma estratégia nacional de desenvolvimento, mas que não é amplamente conhecida. E muitas das vezes, se nós, como sociedade civil, exigimos ou a nossa participação, o nosso maior envolvimento, é porque sabemos que do contrato social que temos com o Estado, esse Estado não nos deixa muito confortável em ele conduzir de forma unilateral aquilo que são os seus negócios em nosso nome. Então, por isso é que reivindicamos maior participação, porque sabemos que o quadro atual, pese embora temos alguns progressos comparando com outros países de África e do mundo, Moçambique tem alguns avanços, mas também reconhecemos que ainda há muitos desafios. Então, para finalizar, é mesmo a necessidade de dar mais voz a diferentes grupos e que essa questão da dívida não seja para contribuir para a violação dos direitos humanos dos nossos cidadãos, expresso pela precariedade das condições de vida. Muito obrigado. Ficou a mensagem de socializar amplamente este tipo de debates e aprender com a experiência dos outros países nesta matéria. A necessidade de termos esta abordagem mais proativa. E quando falamos de aprender, queria destacar aqui que nós perdemos pelo menos 2 batalhas sobre capitalizar recursos naturais em Moçambique. Primeiro, foram os contratos da indústria extrativa. Aquela foi a primeira batalha que nós perdemos em termos de aproveitar o conhecimento que já existia sobre o assunto. O segundo foi o tiro nos pés das dívidas ocultas. E agora nós estamos a falar deste instrumento que vai colateralizar até recursos naturais da indústria mineira. Então, pelo menos aqui, eu acho que ainda existe alguma margem de preparação, de acautelar que as coisas estejam bem, que nós estejamos protegidos contra os malefícios de tais instrumentos. Então, íamos encerrar este painel nestes termos e agradecer pelos comentários, pelas contribuições e pedir uma salva de palmas a este painel. Muito obrigado. Muito obrigada, terceiro painel, que esteve aqui a falar sobre a colateralização